E aí, gente, tudo bem? Vamos entrar então agora na função agregar pessoas. Primeira política de RH, né, é aquela função que corresponde a juntar pessoas. Agregar é juntar. E aí, dentro do agregar pessoas, a gente tem recrutamento, seleção e os planos de integração que normalmente as bancas cobram. Vamos começar então, né, pela definição de agregar pessoas. Como eu falei então, agregar é juntar pessoas com algum objetivo. A área de RH, ela junta pessoas que ainda não trabalham na empresa, potenciais candidatos, para poder escolher dessas pessoas quem assume o cargo. Então, quando a gente fala em chamar a atenção das pessoas para uma vaga que está em aberto, isso chama-se recrutamento. A partir do momento, então, que nós recrutamos as pessoas, elas enviaram seus currículos, agora a gente vai ter que escolher as pessoas que continuam no processo seletivo até definirmos quem assume a vaga. Escolher as pessoas é um processo de comparação. Comparação e escolha é seleção de pessoas. Também juntamos pessoas para isso. E depois das pessoas assumirem a vaga, elas precisam se enturmar, se relacionar, conhecer a empresa. Isso chama-se integração, o que também é juntar pessoas. A integração ocorre em dois momentos. Quando a pessoa acaba de entrar na empresa, ela precisa conhecer todo mundo e também já trabalhando de tempos em tempos, motivar a troca de experiências, a troca de informações entre já colegas de trabalho, juntando essas pessoas pelo menos uma vez por ano naquelas convenções que as organizações costumam realizar. Isso também está dentro de integração de pessoas. Então vamos conhecer melhor isso. Falando primeiro sobre a visão geral de agregar pessoas. O processo de agregar pessoas tem como finalidade selecionar pessoas com perfil adequado para cada cargo, como eu acabei de falar agora, de forma que a empresa agregue um capital humano qualificado e capacitado para o cargo, e o candidato possa desempenhar todo o seu conhecimento em uma função que o mesmo escolheu e definiu para a sua carreira, assim se desenvolvendo rapidamente e com isso fazendo com que a empresa alcance os resultados desejados, segundo Vieira, 2010, um outro autor referência em gestão de pessoas. Percebe que tem que existir a preocupação da área de RH de chamar a atenção das pessoas para uma vaga que está em aberto, mas que essas pessoas já sejam qualificadas e capacitadas para aquele cargo. Essa é uma das grandes dificuldades do processo de recrutamento. Muitas vezes as pessoas no desespero, já que estão desempregadas, acabam enviando currículos para cargos que elas não têm competência de preencher. Muitas vezes daquele desejo, né? Vai que não encontram ninguém e eu acabo me adaptando. Só que isso faz a empresa perder tempo, né, ao recrutar aquela pessoa e selecioná-la para a continuidade do processo de recrutamento e seleção, e faz o próprio candidato perder tempo. As organizações hoje não têm tempo a perder, assim como as pessoas, e as organizações já querem pessoas meio que preparadas para aquela atividade profissional. Se a empresa não fizer questão da experiência, do conhecimento, ela vai deixar isso muito bem claro já no anúncio, lá no jornal, no momento do recrutamento. Não é recomendado que as pessoas enviem currículos sem a devida capacitação para aquilo que a empresa já exige. Então, quer dizer, isso faz com que as organizações realmente procurem a pessoa certa para o lugar certo, que é a próxima função, aplicar pessoas. Já o Chiavenato, ele coloca que o processo de aplicar pessoas significa que, uma vez recrutadas e selecionadas, as pessoas deverão ser integradas à organização, posicionadas em seus respectivos cargos e tarefas e avaliadas quanto ao seu desempenho. Então percebe que o Chiavenato ele também coloca que, além do recrutamento e da seleção, a integração também faz parte de aplicar pessoas, de agregar pessoas, né, de juntar pessoas para que elas se conheçam o cargo que vão ocupar, conheçam o papel que devem executar da melhor forma. E que, a partir daí, podem ter o seu desempenho avaliado. Claro, como é que eu vou avaliar o desempenho de alguém que ainda não conhece o que tem que ser feito ou não conhece as pessoas cujas quais elas vão interagir no dia a dia de trabalho? Então, como eu falei, agregar pessoas envolve essas três principais subfunções: recrutamento, seleção e integração. Vamos conhecer cada uma delas. Vamos começar então pelo recrutamento. Em resumo, recrutamento é atrair candidatos para uma vaga que está em aberto. O recrutamento, então, gente, é um processo de marketing, né? É uma propaganda que a empresa vai fazer para que as pessoas se sintam à vontade de enviarem os seus currículos. Esse recrutamento ele é feito usualmente por jornais, né? No Brasil é muito tradicional anúncios de emprego nos jornais
principalmente quinta-feira e domingo, se estabelecer que são os dias de maiores anúncios de empregos nos jornais. Também é feito pelas agências de recrutamento, também é feito por anúncios em locais visíveis, pela intranet, pela internet, tem várias formas, como a gente já vai ver, com as suas vantagens e desvantagens. O recrutamento, então, como eu disse, é a atração de candidatos para uma vaga que está em aberto. Fazendo uma analogia, por exemplo, de vez em quando passa na TV propaganda sobre recrutamento militar, né? Então está ali o jovem de 17, 18 anos, pulando de rapel, pulando de paraquedas, andando rastejando embaixo do arame farpado, com armas na mão. Aí o moleque em casa vê aquilo e fala, caraca, meu irmão, eu tenho que servir o exército, eu vou ser o Rambo. E aí, então, ele se alista. Ele é recrutado, se alista, e aí vamos supor que ele é chamado. Aí ele vai perceber que a maior aventura que ele vai passar nos próximos meses é limpar cocô da bota do soldado, que ele não vai passar por nada daquilo que ele viu na propaganda. Claro que para que ele passe por aquilo, ele tem que desenvolver uma carreira militar após o serviço militar obrigatório. Então, quer dizer, o que ocorre? O recrutamento militar, ele chama a atenção do jovem para que ele se aliste. No entanto, a gente percebe que ao se alistar e ser chamado, ele não vai executar nada daquilo, uma propaganda enganosa. Então, quer dizer, não é bem uma propaganda enganosa, também é uma forma, né, que tem de atrair esses jovens para o serviço militar, já que a maioria dos jovens querem fugir do serviço militar aqui no país, por ele ser obrigatório. No entanto, quando a gente fala de empresas, organizações, o recrutamento não pode jamais ser uma propaganda enganosa. Né? Desconfiem sempre de anúncios no jornal que se repetem todas as semanas, porque uma coisa é estranha. Por que aquela empresa não consegue contratar o número de pessoas adequado para parar de fazer o anúncio? Tem alguma coisa errada com aquela organização, provavelmente. Ou ela está num grau de exigência tão alto do perfil do profissional que ela deseja que ela não encontra. E isso faz com que ela repita esse anúncio por semanas consecutivas. Então, quando a gente fala do recrutamento organizacional, ele tem que ser o mais verdadeiro e transparente possível. Realmente colocar todos os critérios, ou pelo menos a maior parte deles, do que a empresa exige, e também já colocar o que a empresa oferece. Muitas vezes eu correspondo à exigência da empresa, mas aquilo que ela oferece para mim é pouco, ou não é suficiente. Então é importante que neste anúncio de jornal, ou qualquer outra forma de recrutamento que a gente vai conhecer, haja transparência. Os reais critérios exigidos para o preenchimento do cargo e um breve resumo daquilo que a empresa também oferece, para que as pessoas já partam do princípio de que se vale a pena ou não enviar o currículo para aquela empresa. Então, o que seria o recrutamento? É o conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos na organização. Esse processo de busca dos candidatos pode ser realizado dentro ou fora da empresa. Se ele é realizado fora da empresa, a gente está falando de recrutamento externo, procurar pessoas que já trabalham, que não trabalham na organização. Procurar pessoas de dentro da empresa é o recrutamento interno, é a promoção das pessoas. Dizer que temos uma vaga em aberto e recebermos a intenção dos já funcionários para o preenchimento daquela vaga. O recrutamento, então, ele requer um cuidadoso planejamento, porque recrutamentos feitos de qualquer forma vão acabar atraindo candidatos de qualquer jeito, qualquer tipo de candidato. E a empresa não pode ter qualquer tipo de candidato, ela tem que ter o profissional, né? Então o recrutamento requer um cuidadoso planejamento que constitui uma sequência de 3 fases: a pesquisa interna, a pesquisa externa e as técnicas de recrutamento. A pesquisa interna é o que a organização precisa, né? Quais são as pessoas necessárias para executar aquela tarefa que já existe na empresa. A pesquisa externa é o que o mercado de RH pode oferecer, né? Quais são as fontes de recrutamento a localizar e a alvejar. Porque o que acontece? Muitas vezes a necessidade da empresa por um tipo de profissional é muito grande, mas não existe esse tipo de profissional no mercado. Então, quer dizer, não adianta nada. Em outros momentos, o grau de exigência da empresa nem é tão elevado assim, mas nós temos profissionais extremamente capacitados no mercado. E aí, quem recrutar e quem selecionar? Essa é uma dificuldade saudável, né? De a área de RH ter várias opções e ficar na dúvida de quem realmente assumir aquela vaga. E sobre as técnicas de recrutamento a aplicar, né, o planejamento do recrutamento tem a finalidade de estruturar, né, o sistema de trabalho a ser desenvolvido.
E aí, diversas técnicas podem ser utilizadas. Interno, externo ou misto, como a gente já vai ver. E nas formas de recrutamento, sobre anúncios em jornais, os headhunters, estagiários pelo CIE, anúncios em locais visíveis, cada técnica vai atrair tipos de candidato que outra técnica, de repente, não atrai. E aí, a planificação disso faz parte dessas técnicas de recrutamento a serem aplicadas. Então, resumindo, nós temos três técnicas de recrutamento: interno, externo e misto. Recrutamento interno, eu contrato alguém que já trabalha na empresa. Recrutamento externo, pessoas de fora. E o recrutamento misto é uma técnica que mistura o interno com o externo, como a gente já vai ver na sequência. Quais são as formas mais comuns de recrutamento? Anúncios em jornais e revistas especializadas para aquele segmento profissional, agências de recrutamento, as agências de emprego, que existem agências virtuais e agências físicas reais, perdão, anúncios em locais visíveis, um cartaz na portaria da empresa, precisa-se, internet, intranet, mural da empresa, consultas a arquivos de candidatos recebidos no passado, indicações, o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, para os estagiários, que são os escravos do século XXI, já fui escravo pelo CIE, os headhunters e outras técnicas. Vamos conhecer então primeiro características do interno, externo e misto, para depois a gente ver dessas formas mais comuns as principais vantagens e desvantagens e os tipos que existem. Então, antes disso, já vamos ver duas questões aqui de concursos passados. O recrutamento pode ser definido como um processo longo em que são selecionados os candidatos à vaga ociosa. Letra B. Um processo de comunicação no mercado visando atrair candidatos para uma vacância de cargo na empresa. Letra C. O processo pelo qual a empresa usa técnicas para avaliar se o funcionário desenvolveu suas habilidades técnicas. Letra D. Um processo de mobilidade funcional. Ou letra E. Uma etapa do processo de modelagem de cargos. E aí, galera, qual seria a resposta correta? Nesse caso aqui, o recrutamento ele é definido como opção B. Um processo de comunicação no mercado, como eu falei, uma ação de marketing, visando atrair candidatos para uma vaga de cargo na empresa. Por que as outras opções estão erradas? Processo longo em que são selecionados os candidatos à vaga ociosa. Primeiro que recrutamento nem seleção deveriam ser um processo longo, embora muitas vezes se prolonguem. Mas selecionar candidatos a uma vaga ociosa não é recrutamento, é seleção. Cuidado para não confundir esses dois conceitos. Recrutamento é atrair candidatos, seleção é escolher esses candidatos. Letra C. Por que ela está errada? Processo pelo qual a empresa usa técnicas para avaliar se o funcionário desenvolveu suas habilidades técnicas. Isso é uma avaliação pós-treinamento. Letra D. Processo de mobilidade funcional. Isso é transferência das pessoas para outras funções. Não é recrutamento. E letra E. Uma etapa do processo de modelagem de cargos. A modelagem de cargos ocorre antes do recrutamento, no desenho, análise e descrição de cargo, como a gente vai ver na próxima função, que é aplicar pessoas. Bom, outra questão. Os tipos de recrutamento que uma empresa pode realizar são externo, interno e parcial. Letra B, interno e externo. Letra C, temporário e externo. Letra D, parcial e externo. Ou letra E, apenas externo. Gente, a gente viu agora há pouco que existe o interno, o externo e o misto. E aqui a gente não tem nenhuma opção com o termo misto. Então a gente tem que pegar aquela mais completa dentro das opções que são oferecidas. Não existe recrutamento parcial, e sendo assim, a letra A já está eliminada, a letra D também. Não existe recrutamento temporário, existe contratação temporária. Então a letra C também está eliminada. E a letra E fala apenas externo, existe o interno também. E então a letra B, interno e externo. Faltou o misto, mas isso não deixa a letra B errada. Está perguntando os tipos de recrutamento que uma empresa pode realizar. E ela pode realizar o interno e o externo. Sendo assim, resposta correta, opção B. Pois bem, a gente vai entrar em detalhes então sobre recrutamento interno. A gente vai dar um rápido intervalo para vocês, na sequência a gente já continua, eu vou dar um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta então com recrutamento interno. Até já, galera! Dando continuidade então, galera, a gente vai falar sobre recrutamento interno.
Recrutamento interno, então, é quando a organização ela busca contratar pessoas que já trabalham na empresa. A grande vantagem do recrutamento interno é que serve como um fator motivacional para o trabalhador identificar que existe possibilidade de crescimento e, consequentemente, desenvolver um bom papel para assumir essa vaga. Então vamos conhecer mais alguns detalhes. Quando havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento dos seus empregados, que podem ser promovidos ou transferidos, ocorre o recrutamento interno. Quais são as vantagens, então, de contratar pessoas de dentro da empresa? Primeiro, aproveita melhor o potencial humano da organização. As pessoas já trabalham naquela organização, já conhecem as rotinas, já conhecem as outras pessoas. Então, com isso, a gente tem até um processo de adaptação mais rápido daquela pessoa no novo cargo. Ele já sabe quem é quem, já conhece os procedimentos, é uma grande vantagem. Outra vantagem é de que é mais econômico e mais rápido. A empresa não vai investir no recrutamento externo, em contratar agências de emprego, em elaborar anúncios para os jornais. Então, quer dizer, no máximo ela coloca um cartaz no mural da empresa ou então um anúncio pela intranet lá da organização, dizendo que existe uma vaga e convidando as pessoas a participarem daquele processo, caso interesse. Acaba sendo mais rápido, então. Outra vantagem, apresenta maior índice de validade e de segurança, porque a gente já conhece a pessoa. A área de RH vai ter muito menos trabalho também no recrutamento interno, em todos os processos e procedimentos de recrutamento e de seleção da pessoa ideal para assumir aquela vaga. É uma fonte poderosa de motivação para os empregados, que ao perceberem que naquela empresa tem chance de crescer, acabam querendo ficar naquela empresa até o momento que a vaga surja e participe do processo. Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários, pela razão que eu acabei de falar. Você acaba querendo ficar na empresa porque percebe que logo, logo chega a sua chance de promoção. E há uma probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos pela própria empresa, conforme também eu já havia dito. Essas são as principais vantagens, então, do recrutamento interno. Só que ele também tem desvantagens. Quando a gente contrata gente de dentro, a gente não tem a renovação do capital intelectual. Não vão chegar novas ideias. Dificilmente a pessoa, por ser promovida, vai ter novas ideias ou novas experiências, já que ela tem experiência já na empresa em que atua. Mas vamos conhecer as desvantagens de forma geral. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Porque se não há uma renovação das pessoas, se não tem sangue novo entrando na empresa, novas ideias dificilmente surgirão. Outra desvantagem, se a organização não oferecer oportunidades de crescimento no momento adequado, no timing correto, corre o risco de frustrar os empregados em suas ambições, trazendo consequências como apatia, desinteresse ou desligamento da organização a fim de aproveitar oportunidades fora dela. Porque o que ocorre, gente? O timing da empresa às vezes é diferente do nosso. Nós muitas vezes acreditamos que merecemos ser promovidos, que já temos toda a capacitação para assumir determinado cargo, no entanto o cargo não aparece, o cargo não fica em aberto. E aí as pessoas tendem a procurar fora da empresa oportunidades mais desafiadoras. Então, quer dizer, cabe à área de RH sempre perceber também que em alguns momentos talvez até valha a pena criar um cargo que ainda não existia para promover aquela pessoa, para segurá-la na empresa. Outra desvantagem, pode gerar conflito de interesses. Por quê? Várias pessoas podem se sentir aptas a assumir aquele cargo e só existe uma vaga. E aí, então, colegas de trabalho que até então trabalhavam em comunhão de troca de informações, etc., podem se tornar inimigos. Isso é uma outra possível desvantagem. Quando administrado incorretamente, o recrutamento interno, isso pode levar a uma situação chamada de princípio de Peter. O que é o princípio de Peter? Peter Senge, um outro autor importante aí em gestão de pessoas, ele coloca o seguinte, que um dos grandes erros das organizações é das pessoas serem promovidas sem merecer, sem as devidas competências para isso. E aí essa pessoa, sendo constantemente promovida, acaba se tornando o maior incompetente da empresa. O interessante é que quando essa pessoa chega a um cargo de diretoria, onde o seu chefe passa a ser, por exemplo, o presidente da empresa, esse presidente da empresa observa e até pensa, ou até mesmo fala assim, como é que você chegou aqui? Como é que você foi promovido até o cargo de diretoria, sendo que você não tem competência para isso? Todos vocês já devem ter tido na vida
um chefe anta, né? Que é aquele chefe onde você percebe que você sabe muito mais do que ele, né? E você até mesmo se pergunta como é que esse cara chegou ao cargo de chefia. E aí provavelmente foi puxando o saco das pessoas certas ou por outros fatores, e não por competência ou por merecimento. Esse é um grande problema também do recrutamento interno, das pessoas serem promovidas na hora errada, sem o acúmulo das devidas competências necessárias e se tornarem grandes incompetentes. Isso é chamado efeito de Peter, né? À medida que o empregado demonstra competência em um cargo, né, a organização promove-o sucessivamente, até o cargo em que ele, por se mostrar incompetente, estaciona. Ou ele estaciona, ou ele acaba sendo demitido por demonstrar essa incompetência, né, por ter sido promovido sem o devido merecimento. Então vamos ver uma questão aqui sobre recrutamento interno. Uma das técnicas adotadas pela área de RH para preenchimento de cargos nas empresas é o recrutamento interno. Podemos dizer que o recrutamento interno dificulta o conservantismo, é inadequado para empresas burocráticas, requer socialização organizacional dos novos membros, é ideal para situações de estabilidade ou altera substancialmente o patrimônio humano da organização. E aí, galera, qual é a resposta a essa pergunta? Resposta aqui, letra D, né? É ideal para situações de estabilidade. A pessoa se sente estável na organização em que trabalha e assim vai sendo promovido. Por que as outras estão erradas? O recrutamento interno não dificulta o conservantismo, facilita conservar as pessoas na empresa. É inadequado para empresas burocráticas. Muito ao contrário, é super adequado. Empresas burocráticas demais vão ter dificuldades para o recrutamento externo, porque depende de aprovação de verba, depende de vários fatores. E o recrutamento interno é menos burocrático. Requer socialização organizacional dos novos membros. Errado. Recrutamento interno, o membro não é novo, ele já trabalha na empresa e já provavelmente está socializado ao restante. É ideal para situações de estabilidade, a gente viu que está correto. E a letra E, altera substancialmente o patrimônio humano da organização. Não altera, né? No recrutamento interno a gente mantém o atual patrimônio humano. Bom, vamos falar agora então sobre recrutamento externo, que é contratar pessoas de fora da empresa. E uma das grandes vantagens é justamente de renovar o capital intelectual. Então, uma dica, o que é vantagem do interno é desvantagem do externo e vice-versa. Então, fica mais fácil estudar dessa forma. Então, o recrutamento externo, ele é realizado com candidatos vindo de fora da empresa. Quais são as vantagens, então, de contratar pessoas de fora? Primeiro, traz sangue novo, né, experiências novas para a organização. As pessoas que vêm de fora, pode ser que já tenham trabalhado, inclusive, nos concorrentes. Isso faz com que essas informações sejam altamente relevantes para aquela empresa onde ele está entrando. E muitas vezes ele traz experiências de outros mercados, de outros segmentos, que podem, sendo adaptados, serem extremamente úteis para aquela organização no momento. Outra vantagem, renova e enriquece os recursos humanos da organização. Um novo talento vindo de fora pode até ajudar as outras pessoas que já trabalham na empresa a adquirirem competências que até então elas não possuíam. Né? Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas, né? Porque esses novos conhecimentos podem até servir de base para a área de RH também se motivar a treinar as pessoas que já trabalham na empresa com aqueles novos conhecimentos que o novato acaba trazendo. Então, quer dizer, tem muitas vantagens interessantes, mas também tem desvantagens. Quais são as principais desvantagens de recrutar pessoas de fora da empresa? Primeiro, que é geralmente mais demorado do que o recrutamento interno. Até abrir o processo de recrutamento, identificarmos uma melhor análise e desenho do cargo, escolhermos a técnica que vai ser adotada, a forma que vai ser adotada, se jornais, anúncios em revistas especializadas, coletar os currículos, analisar os currículos, tudo isso pode demorar muito tempo. Além de demorar muito tempo, custa mais dinheiro. Então, outra desvantagem, é mais caro e exige inversões e despesas imediatas, com anúncios em jornais, honorários de agências de recrutamento, o que pode ser realmente muito dispendioso. Outra desvantagem, em princípio, é menos seguro do que o recrutamento interno, porque eu vou contratar pessoas que eu não conheço. De repente, aquela pessoa é tão bem articulada que convence no momento ali da entrevista de que ele é o candidato ideal, ele acaba sendo contratado e, de repente, é um péssimo profissional.
ou então é uma pessoa desonesta, né, que vai praticar atos ilícitos ali dentro da organização. Quando é alguém que a gente já conhece, a tendência disso acontecer é bem menor. Outra desvantagem, reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos. Né? Ninguém dentro da empresa vai falar, nossa, que legal, um novo amiguinho, sendo que, de repente, aquela vaga poderia ter sido assumida por alguém que já trabalha na empresa. Né? As pessoas realmente desmotivam quando não percebem chances de crescimento. Outra desvantagem, geralmente afeta a política da empresa, influenciando as faixas salariais internas, principalmente quando a oferta e a procura de recursos humanos estão em situação de desequilíbrio. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem uma vaga em aberto e é o tipo de vaga que existem poucos candidatos disponíveis, em função da maioria das pessoas já estarem nas suas devidas empresas atuando nas suas áreas. Sendo assim, provavelmente para conseguir atrair melhores candidatos, a empresa vai ter que aumentar a faixa salarial, o que vai gerar um desconforto de quem já trabalha na empresa com faixas salariais menores, o que pode obrigar a empresa a ter que elevar as faixas salariais dos já funcionários em função da atração a esse novato, e que muitas vezes acaba gerando um dispêndio financeiro que a empresa de repente nem estava preparada para assumir. Né? Além do desconforto dos funcionários de saberem que o novato ganha muito mais do que aqueles que já se dedicam há tantos anos para aquela mesma empresa. Né? Outra desvantagem, afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização por eles perceberem que surge uma vaga e a empresa coloca alguém de fora. E não tendo oportunidades de crescimento, provavelmente esses funcionários mais antigos vão começar a procurar no mercado de trabalho novas oportunidades. Essas, então, são as principais desvantagens do recrutamento externo. Vamos ver uma questão sobre isso. Uma das técnicas adotadas pela área de RH para preenchimento de cargos nas empresas é o recrutamento externo. Pode-se dizer que o recrutamento externo enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades? Letra B. É inadequado para enriquecer mais rapidamente o capital intelectual? Letra C. Aumenta a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos? Letra D. Prescinde, dispensa esquemas de socialização organizacional para o novo funcionário? E letra E. É mais barato, rápido e seguro que o recrutamento interno? E aí, galera, qual seria a resposta? Resposta correta aqui no caso, opção A. O recrutamento externo enriquece o patrimônio humano, sangue novo, novas ideias, pelo aporte de novos talentos e habilidades. Por que as outras estão erradas? Está afirmando que é inadequado para enriquecer mais rapidamente o capital intelectual. Quando a gente contrata pessoas de fora, isso enriquece mais rapidamente o capital intelectual da empresa. É adequado. Letra C. Aumenta a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos. Né? Imagina, o atual funcionário, nossa, que legal, eu vou ficar nessa empresa porque sempre tenho novos amiguinhos. Claro que isso não vai acontecer, né? Na realidade diminui a fidelidade. Prescinde, dispensa esquemas de socialização organizacional para o novo funcionário. Muito ao contrário, se o cara é novato, ele tem que ser integrado ao restante da organização. Letra E. É mais barato, rápido e seguro que o recrutamento interno? Não, é mais caro, mais demorado e mais inseguro. Realmente, resposta correta, opção A. Outras questões. Quanto ao processo de recrutamento interno, pode-se afirmar que os candidatos internos são promovidos ou transferidos para novas oportunidades? Letra B. Os candidatos externos são os candidatos preferidos no recrutamento interno? Letra C. Necessita de um maior investimento financeiro para a empresa? Letra D. Atua sobre candidatos que estão no mercado de trabalho? E letra E. Tem como um dos objetivos trazer experiências e habilidades não existentes atualmente na organização? E aí, galera, qual a resposta adequada? Resposta adequada, letra A. O recrutamento interno, onde os candidatos internos são promovidos ou transferidos para novas oportunidades. Por que as outras estão erradas? Está afirmando na B que no recrutamento interno, os externos são preferidos. Totalmente errado. Na C, necessita de um maior investimento financeiro para a empresa. A gente viu que no recrutamento interno ele é muito mais barato para a empresa do que o externo. Errado. Atua sobre candidatos que estão no mercado de trabalho. Não, o mercado de trabalho é fora da empresa.
Se eu estou recrutando internamente, eu estou recrutando pessoas que estão dentro da empresa, né, e não no mercado de trabalho. Tem como um dos objetivos trazer experiências e habilidades não existentes. No recrutamento interno, eu estou reforçando habilidades que já existem. Por isso, opção A. Outra questão. É uma característica negativa do processo de recrutamento externo. Possibilidade de bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas para a empresa. Letra B. Manter quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Letra C. Funcionar como um processo fechado de reciclagem. Letra D. Manter a cultura organizacional existente. E letra E. Ser mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. E aí, galera, qual seria a resposta? Resposta correta, letra E. Realmente uma característica negativa do recrutamento externo é ser mais caro, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. As outras estão erradas pelo seguinte: no recrutamento externo, não existe possibilidade de bloquear a entrada de novas ideias. Justamente ao contrário, você permite novas ideias. Na letra B, manter quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Não, você altera o atual patrimônio humano. Letra C, funcionar como um processo fechado de reciclagem. Errado. Recrutamento externo é um processo aberto de reciclagem. Manter a cultura organizacional existente. Não, no recrutamento externo talvez entre um colega de trabalho que venha a alterar a cultura atual, até positivamente. Então, realmente, a única desvantagem está retratada na letra E. Outras questões. São técnicas de recrutamento externo usuais no mercado. Publicação das vagas apenas na intranet da empresa. B. Publicação das vagas nos quadros de aviso da empresa. C. Anúncios em jornais e revistas especializadas e colocação de cartazes e anúncios em locais visíveis. Letra D. Requalificação dos funcionários da empresa para ocupar a vaga ociosa. E letra E. Movimentação e progressão vertical do corpo de funcionários da empresa. E aí, galera, qual seria a resposta sobre técnicas de recrutamento externo usuais no mercado? Opção C. Anúncios em jornais e revistas especializadas, isso é para recrutamento externo, e colocação de cartazes e anúncios em locais visíveis, tipo na portaria da empresa, colocando lá, precisa-se, e as vagas que estão em aberto. As outras todas têm alguma característica de recrutamento interno, quer ver? Publicação das vagas apenas na intranet, isso é interno. Publicação das vagas nos quadros de aviso da empresa, também é interno. Requalificação dos funcionários da empresa para ocupar a vaga ociosa, é interno. E a letra E, movimentação e progressão vertical do corpo de funcionários da empresa, também é interno. A única externa é o que está na letra C. Outra questão, é uma vantagem importante do recrutamento externo. Valorização do capital humano da organização. B, não requerer socialização do novo membro. C, aumento da motivação dos atuais funcionários em razão do contato com novos membros. D, aumento da fidelidade dos atuais funcionários à organização. E letra E, enriquecimento do patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. E aí, galera, qual seria a resposta? Resposta correta sobre vantagem do externo, letra E, enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. Por que as outras estão erradas? Valorização do capital humano no recrutamento externo, você valoriza no recrutamento interno. Não requerer socialização do novo membro, requer, no recrutamento externo. Isso não é vantagem, na realidade é desvantagem do externo. Aumento da motivação dos atuais funcionários em razão do contato com novos coleguinhas, também não é uma vantagem, é uma desvantagem do externo. E aumento da fidelidade dos atuais funcionários à organização, isso não aumenta a fidelidade, porque quando eu recruto externamente, eu faço com que os funcionários desejem partirem para outras oportunidades. Galera, a gente vai falar então agora sobre o recrutamento misto, daqui a pouquinho, com mais um breve intervalo. Até já, gente. Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas,
Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60,00 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia. Pode ter certeza que aqui no Lacon Cursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no Lacon Curso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.